Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 18 de maio de 2025, estamos iniciando mais um culto, para que o Senhor possa estar abençoando, direcionando. Vamos orar? Deus e Pai, coloca a minha Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Leva nossos pensamentos cativos a Deus, para que a gente não venha dispersar, para que a gente possa também absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Na autoridade que me deste dos altos céus, faça cair por terra toda interferência das trevas, toda tentativa de interferência das trevas, dos homens, de atrapalhar a realização deste culto, a transmissão deste culto, e deste culto chegar até quem o Senhor quer que chegue. Tenha primazia, Senhor, teu controle. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Vamos estar colocando pedido de oração, que o Senhor possa estar nos abençoando, direcionando, agindo. Você pode estar colocando teu pedido de oração em pensamento agora, que o Senhor, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o único que pode não apenas ouvir a sua petição, mas é o único que pode responder a sua petição, segundo a vontade dele. Deus e Pai, coloca neste momento agora a oração que está sendo formulada por este, por essa que está assistindo, ouvindo. Coloca os pedidos de oração que está aqui na mão direita. Coloca os pedidos de oração que estão nessa caixinha que não foi respondido. E pedimos, Senhor, opera, age segundo a tua vontade, segundo o teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus. Também coloco, Senhor, as necessidades financeiras, as necessidades em geral, ó Deus, dessa que está assistindo, meu e da Jandira, do MPATS como um todo, ali do Ministério Mensagem do Espírito Santo, mensagem com os livros. Coloco também em tua presença em o ateliê da Jandira, com tudo que envolve o ateliê. Senhor, nós cremos que o Senhor pode. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode. Nós somos teus servos. Sustenta-nos, ó Deus, com a tua mão direita. Sustenta-nos, ó Deus. Supre. Se necessário, como aconteceu com Abraão, faça provir, ó Pai, no sobrenatural. Faça provir pelo nosso trabalho. Faça provir, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Como a tua palavra diz, que até mesmo do ímpio, aquele que coleciona, o Senhor usa para abençoar os teus servos. Faça como o Senhor quer, ó Deus, mas supre. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje que eu estou trazendo é a morte. Essa palavra é uma palavra assim muito dura para nós no Oriente. A cultura Oriente não, Ocidente. A cultura ocidental ela é uma cultura muito materialista. E quando você fala em cultura materialista, você fala em posse. A cultura materialista ela manda você possuir. E nessa visão de posse, a ideia da morte é uma ideia de perda. Na cultura oriental, a morte ela já transcende muito em todos os sentidos. E aqui, a primeira morte que eu vou estar comentando aqui
É um dito popular que fala que a esperança é a última que morre. A pessoa, assim, ela não tem fé, ela tem crença. Ela desenvolve crença em alguma situação, que aquela situação vai melhorar. Tem outras situações em que a pessoa não tem fé. Ela tem um pensamento positivo. Por mais que a coisa esteja ruim, por mais que a coisa esteja delicada, ela consegue tentar ali de qualquer maneira fazer com que mude a situação. Para quê? Para que não morra a esperança. Esperem alguma coisa, de algum jeito. Aí eu penso assim, existe uma passagem bíblica que fala sobre a morte da esperança? E eu peguei uma que é super interessante, Lamentações. Qual é a última esperança? A esperança na sua intelectualidade, a esperança nos amigos, a esperança no seu braço, na sua força, a esperança no seu vigor. Qual seria a última, biblicamente, a última esperança? Aí eu peguei aqui a última esperança. Lamentações de Malaquias. Ó, Lamentações de Malaquias, Lamentações de Jeremias. Não é Malaquias que escreveu Lamentações, não. Um momento terrível em que foi destruído Jerusalém, foi destruído o povo. Olha o que Jeremias fala aqui, no capítulo 13, 3, versículo 18. 3:18 diz: Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Quando o dito popular fala que a esperança é a última que morre, tentei imaginar qual a esperança que seria a última que morre. A esperança no seu vigor, na sua saúde, nas suas finanças, nos seus amigos, nos seus parentes. Não. Jeremias aqui, ele perdeu a esperança no Senhor. Quando você chega nessa situação de perder a esperança no Senhor, você entende esse dito popular que a esperança é o último que morre. Qual a esperança essa no Senhor? Ele esperava que o Senhor mudasse o quadro, que não destruísse Jerusalém. Ele esperava que até no último momento o Senhor se arrependeria e mudasse o cenário. Mas não mudou. Ele perdeu a esperança no Senhor por quê? Porque ele sabia que era um desígnio do Senhor imutável destruir. Moisés também esperava que o Senhor mudasse de ideia. Até o último momento pediu o Senhor, deixa eu entrar em Canaã. Ele fala que por 3 vezes pediu, Deus falou assim, basta, não toca mais nesse assunto. Não quero que você toque nem nesse assunto. Essa última esperança é terrível. Paulo também, ele fala que por 3 vezes pediu para que o Senhor afastasse aquela enfermidade dele. O Senhor falou, basta, não toque mais nisso. A minha graça te basta. Então, se você for pegar esse estudo popular e for analisar, até aquelas pessoas que tentam um pensamento positivo, até aquelas pessoas que têm uma crença e não têm uma fé, quando reconhece que o Senhor determinou, é a hora que é a última esperança que morreu. Uma outra morte também que acontece é a morte da inocência. E quando morre, morreu. Não tem volta. A esperança morreu, não tem volta, morreu. A inocência. O que é que significa inocência? Ingenuidade, ignorância sobre certo fato. Por exemplo, eu não sei construir um avião. Eu sou ignorante nisso. Eu sou inocente nesse assunto. Mas a partir do momento que me ensinam, que eu aprendo a construir um avião, pronto.
passo a ter entendimento sobre construir avião. A minha inocência passou. A minha ignorância passou. Ser ignorante não é o problema, porque nós não nascemos sabendo de tudo e vamos morrer e vamos sair deste mundo sem saber de tudo. Vai ter alguma coisa que você é inocente daquilo, mas a partir do momento que você tem uma consciência daquilo, morre. Morre a inocência. Morre a ignorância. E aqui em Gênesis, capítulo 3, fala de uma forma bem nítida sobre a inocência. A ignorância sobre muita coisa. As principais dela. Fala aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. 3, 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, se abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedor do bem e do mal. O homem não sabia que era o bem e do mal. A maior das ignorâncias, o maior do desconhecimento, a essência da inocência está aqui. Distinguir o bem do mal. Quando você consegue distinguir o bem do mal, por mais que você tenta fazer uma lavagem cerebral, enganar a si próprio, está ali, batendo na sua testa. Você fez isso. Você fez o mal. Por mais que você não quer receber elogios, por mais que você não quer que as pessoas saibam, quando você faz o bem, dá aquele gozo e fala dentro de você, se você fez o bem. Você fez o bem. Esse conhecimento do bem e do mal joga por terra a inocência total. Olha no versículo 8. O que fala no versículo 8? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, escondeu-se da presença do Senhor Deus o homem e a mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nus? Comestes a árvore de que te ordenei que não comestes? Ao comer da árvore do bem e do mal, apareceu algo na vida de Adão e Eva que eles não tinham. Eles tiveram medo do Senhor. Por que tiveram medo do Senhor? Porque eles passaram a ter conhecimento do bem e do mal. O Senhor fala assim: mas por que você está com... Você está sabendo que está nu? Passaram a ter conhecimento da nudez deles, da condição deles. Quando você passa a ter esse conhecimento de quem você é, da sua condição perante Deus, da diferença que existe entre você e Deus, morrendo essa inocência, ela nunca mais volta. Muita coisa acontece, por quê? Porque morreu a inocência. Você pode conversar com uma criancinha, por exemplo, que é inocente. Você não consegue de maneira alguma, a não ser que você embute nele falando que Deus é o bicho-papão, é outros 500. Mas a inocência. Agora, quando morre a inocência, aí não tem mais jeito. Aí o conhecimento vai provocar o distanciamento. E esse distanciamento, ele é terrível. Porque morre outra situação. Morre a comunhão com o Senhor. Olha o que fala aqui
no versículo 27, 23, o Senhor Deus, por isso, o lançou para fora do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A partir do momento em que o homem foi expulso, perdeu-se essa comunhão. Mas se não bastasse isso, passou a existir também a morte física. Essa é a mais das temidas que o ser humano tem. Olha para vocês verem Gênesis capítulo 19, versículo 19, diz o seguinte, no mesmo capítulo 3, 19, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. A mulher foi tirada da costela de Adão. A essência dessa costela de Adão é o que? É pó. Por quê? Porque Adão foi tirado do pó. Então houve um retorno, coisa que não iria existir, do homem e da mulher ao pó. Olha que Eclesiastes fala, que é mais incrível ainda. Eclesiastes, depois de Salmo, Eclesiastes, não é depois de Salmo, não. É, depois de Salmo. Continuando aqui, antes de Salmo. Eclesiastes 12, fala a mesma coisa, mas dá uma conotação mais profunda. Fala 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Que o pó volte à terra. Lá em Gênesis fala que todos vão voltar ao pó. Mas quando Deus fez o homem e formou o pó, fala que foi dado a ele um espírito, uma alma vivente. Quer dizer, então, que quando Deus formou Adão do pó, esta matéria, esse pó, vai voltar o quê? Para a terra. Mas ao formar, soprou nele o quê? Uma alma, um espírito. Este volta para Deus. Por quê? Porque é de Deus. Então existe uma ruptura que não vai voltar mais. O corpo vai para a terra e o espírito vai para Deus. Existe uma crença muito errônea em que diz assim, se o corpo vai para o pó, então nós temos que ser enterrados. Não podemos ser cremados. Porque se for cremado, você vai ficar em maldição eterna. Não. Existe uma máxima que tem na ciência que fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se cria porque Deus continua criando. Mas nada se perde, tudo se transforma. A essência de tudo é voltar a ser pó. Uma pessoa morre queimada, vai voltar para o pó. Uma pessoa morre afogada em alto mar, volta a ser pó. Uma pessoa está lá no espaço, lá e aconteceu um problema no espaço, lá e essa pessoa se perdeu e não vai voltar para a Terra nunca mais, vai ficar... volta a ser pó. Essa poesia, essa mensagem poética de que o homem volta ao pó, a matéria volta ao pó, não quer dizer você ser enterrado e virar a terra, não. É que volta ao pó. Porque na natureza nada se perde. A transformação desse corpo físico é o quê? É ser pó. É ser a menor das substâncias. É isso. A pessoa morreu queimada no edifício,
morreu queimado no acidente de carro, aquele corpo dele não vai ficar amaldiçoado, não. Ele continua a ser pó. Não importa se entrou em decomposição dentro do caixão por muito tempo, ou se foi entrar em decomposição em alto mar, ou se entrou em decomposição no incêndio ou no crematório, não importa. Voltou a ser pó. E Jó, ele fala sobre isso, sobre esse momento exato. O livro de Jó, um pouquinho mais atrás, antes de Salmo, ele fala sobre isso. Sabiamente falando, ao Deus interrogar Jó, Deus pergunta para Jó, Jó, capítulo 36, 38. Jó, capítulo 38, versículo 17, diz o seguinte: porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas da região tenebrosa? Você sabe por acaso, Jó, da existência das portas da morte? A porta que entra para a região tenebrosa? A minha esposa, ela teve duas experiências incríveis. Uma com meu sogro e outra com a minha sogra. Ela teve o privilégio de estar presente nessas duas situações. No momento da partida da minha sogra, eu estava com ela. E no momento da partida do meu sogro, eu saí do leito por um minuto para dar um telefonema. Mas ela disse que no momento que o pai dela estava falecendo, ela teve uma visão. Ela viu o pai dela saindo do corpo, o espírito saindo do corpo, e um homem deu a mão a ele, e ele pegou um caminho e seguiu para frente e foi embora sem olhar para trás. Ele não olhou procurando ela, procurando ninguém, foi embora sem olhar para trás. A minha sogra já foi diferente. A minha esposa disse que no momento que a minha sogra estava falecendo, ela viu um ente entrando no quarto e falou que a minha sogra acompanhava esse ente passando pelo quarto e olhava para minha esposa e tentava falar. Ela não conseguia falar, fazia gestos com a boca mostrando. E assim que ela contemplou mais de perto, ela deu um suspiro, um olhar de satisfação, e ela fechou os olhos. Não foi fechar os olhos dela, ela fechou os olhos, entregando ao Senhor aquele momento que ela tinha consciência de que estava sendo recolhida. Essa porta que Deus falou para Jó, esse momento exato que Deus falou para Jó, em que a pessoa sai deste mundo e parte para o outro. E a Bíblia diz que nunca mais volta. Quando Deus quer ressuscitar uma pessoa, é outros 500. Mas depois que atravessou essa porta, nunca mais volta. Se alguém aparece para você com o semblante dessa pessoa, com o corpo dessa pessoa, do jeito dessa pessoa, pode ter certeza que é demônio disfarçado de pessoas para te enganar. Porque essa porta, ela é uma porta de ida, não volta mais. Agora, interessante também a respeito da porta da morte com relação ao pecado. Olha o que Romanos faz. Uma conotação da morte com o pecado. Nós estamos falando da morte em si só. Todos morrem, com exceção de um pequeno grupo. Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 6 diz o seguinte. Romanos 5, 6. Porque Cristo... Romanos 5, 12, perdão. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim como entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A relação intrínseca aqui da morte com o pecado. A causa da existência da morte física é o pecado. E a palavra de Deus fala também a respeito de duas mortes. Nós temos consciência, nós temos noção apenas de uma. Mas lá em Apocalipse, versículo 20, nós estamos falando sobre a morte física. Por quê? Porque Eclesiastes falou. Lá em Gênesis fala que volta ao pó. Eclesiastes falou, não, apenas volta ao pó, não. Você volta ao pó e o seu espírito volta a Deus. A sua alma, o seu espírito volta para Deus. Somente a matéria que vai para o pó. Somente a matéria que fica aqui, mas o outro volta. Mas aí Jesus mostra através da revelação de Apocalipse algo interessante. Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outros livros, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, como eu disse para vocês, botou a pó pelo mar. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a própria morte, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Nós sempre conhecemos a morte. E as pessoas têm uma mania muito grande de evitar falar da morte. As pessoas temem a morte. E quando uma pessoa morre, as pessoas têm uma tendência a entrar em choque. Puxa vida, fulano de tal morreu. A pessoa entra numa luta interna de não querer aceitar a morte. Tem pessoas que demoram um dia, tem pessoas que demoram um mês, tem pessoas que demoram um ano, tem pessoas que passam a vida inteira não aceitando a morte de alguém. Por quê? Porque não foi trabalhado para poder conviver com a morte, que é algo tão natural. Tem pessoas que relutam contra a morte, mas pouquíssimas pessoas sabem dessa outra morte, a segunda morte. Para essa primeira morte tem solução. O problema todo é que para essa segunda morte não tem solução. A palavra de Deus fala que a própria morte e o inferno serão lançados no lago do fogo. O que significa isso? Significa que existem vários locais no inferno. Antes de Jesus vir, era chamado de Hades. Era lugar de dormir, era lugar de repouso, para esperar o julgamento. Depois que Jesus veio, esse Hades mudou de cara e teve outros vários
departamentos, assim dizendo. Mas existe lá no inferno um espaço, nesse Hades, existe um espaço chamado Lago do Fogo, que não foi aberto, não foi inaugurado. Esse Lago do Fogo é como se fosse a Triângulo das Bermudas. Esse Lago do Fogo é como se fosse o buraco negro no espaço, que as pessoas têm aquelas crenças que caiu ali e nunca mais aparece. Assim é esse Lago do Fogo. A Bíblia diz que vai chegar um dia que vai ser julgado toda a humanidade, mas não só a humanidade, vai ser julgado Satanás. Os anjos caídos, os demônios vão ser julgados, todos vão ser julgados. A besta, as duas bestas, Lúcifer, Satanás, os anjos caídos, a morte, o inferno, o próprio inferno onde fica esse lago, vão ser julgados dentro desse lago. É como se o inferno engolisse ele mesmo. Mas o pior, fala que todas as pessoas que não tiver com o nome escrito no livro da vida também serão julgadas nesse lago. Aí vai ser lacrado esse lago e vai cair no mar do esquecimento para toda a eternidade. Essa é a segunda morte. Para a primeira morte tem solução. Por mais que nós não conseguimos compreender, por mais que a gente não possa entender, por mais que a gente não queira tocar no assunto, tem solução. Mas para a segunda morte não tem. Aí é uma separação eterna da pessoa com Deus. Ou a pessoa vai viver eternamente com Deus, ou vai viver eternamente sem Deus. A segunda morte é a pior de todas. E a palavra diz bem claro quem tem na mão a chave desta morte, dessa segunda morte. Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Jesus deixa bem claro isso. 10, 28. Capítulo 10, versículo 28. Jesus fala isso bem nítido. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O corpo é a primeira morte. Mas Eclesiastes falou que o corpo vai para o pó. A alma, o espírito vai para Deus. Mas essa alma pode também morrer. A segunda morte. Quem pode fazer isso? O próprio Jesus. Temei aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma. Olha como que fala aqui em Apocalipse, capítulo 1. Você fala assim, mas como é que você quer dizer que Jesus está falando que é ele? Ele fala para temer aquele, mas aquele, quem que é esse aquele? Está aqui bem nítido. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele passou a ter a chave da morte e do inferno. Jesus é aquele que as pessoas deveriam temer. Por quê? Porque ele tem a chave da morte e do inferno na mão, ele pode lançar tanto o corpo, como pode lançar a alma. Porque ele tem a chave. E por que Jesus tem essa autonomia? Sei que ele é a Trindade. Mas algo aconteceu aqui na Terra que deu para ele esse direito. Olha para vocês verem aqui em 1 Coríntios. Precisou de uma legalização para que ele pudesse ter essa chave na mão. Qual foi a legalidade que deu para ele ter essa chave na mão? 1 Coríntios,
capítulo 15, versículos 54 e 55, diz o seguinte. 1 Coríntios 15, 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir em imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragado foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? As pessoas que não conhecem Deus têm medo da morte. É algo admissível. Mas um cristão ter medo da morte, ou um cristão não aceitar a separação de um ente querido que partiu, é inadmissível. Por que é inadmissível? Porque se cumpre em Jesus essa palavra: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso aqui foi escrito no Velho Testamento, foi uma profecia de que a morte estava reinando, de que o inferno estava cantando vitórias, mas iria chegar um momento em que ele iria perder. Mas por que uma morte iria perder e o inferno ia perder? Sendo que muitas pessoas que não têm o livro da vida, não está com o nome no livro da vida, iriam partir para onde o inferno e a morte estaria. Esse já faz parte dele, é dele. Mas ele perdeu aqueles que têm o nome no livro da vida. Se um ente querido seu faleceu e Deus permitiu que você tivesse uma convicção de que o nome daquele ente querido estava escrito no livro da vida, por que entristecer, sendo que o mais importante aconteceu? Como a minha esposa teve a experiência com relação ao meu sogro e à minha sogra, foram evidências nítidas espirituais no momento certo, na porta da morte, de que eles estavam partindo para com Deus, que o nome estava escrito no livro da vida. Então por que você vai... Não faz sentido, porque essa palavra fala que foi cumprida em Jesus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Mas em Romanos fala algo mais interessante, porque aqui não fala nitidamente que Jesus é que deu essa vitória, mas em Romanos fala, olha o que Romanos capítulo 6 diz sobre essa vitória de Jesus sobre a morte, de Jesus vencendo a morte. Por isso nós podemos cantar vitória até sobre a morte. Diz o seguinte, Romanos 6, versículo 9, 6, 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A vitória de Jesus aqui sobre a morte e sobre o inferno, não foi ele ter ido para a cruz, não. As pessoas se prendem na cruz. A cruz ficou vazia. A morte dele, física, ao ir para o sepulcro, não foi a vitória. A vitória é que depois que ele esteve no inferno, depois que ele pregou no inferno por 3 dias, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E nós, juntamente com ele, morremos. E nós, juntamente com ele, ressuscitamos. Jesus venceu a morte. E por isso Paulo fala algo muito interessante. 2 Coríntios,
Paulo fala algo muito interessante a respeito da morte física, porque ele tem consciência de que não está eleito para a segunda morte. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele fala algo interessante. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna no céu. Jesus, quando ele partiu, antes de partir, falou assim: olha, eis que eu vou preparar para vós uma casa. Minha esposa teve um sonho uma vez, que ela sonhou que o meu sogro estava trabalhando na edificação dessa casa. Por que o meu sogro estava trabalhando na edificação dessa casa? Porque essa casa não foi inaugurada. Essa casa só vai ser inaugurada quando realizar as bodas. Até então, ela está sendo, aqueles que morrem em Cristo, eles não vão para essa casa, ainda estão aguardando, mas em Cristo, não como os outros, a inauguração. Mas Paulo deixa bem claro aqui que essa terra terrestre, ao ser desfeita, vem o outro. Quando meu sogro e minha sogra faleceram, a minha esposa viu nitidamente eles saindo dessa terra, dessa casa terreno, indo para uma casa espiritual. É imediato. Aqueles que estão em Cristo, tchum. Aqueles que não estão em Cristo, sem Cristo. É imediato. E olha o que Paulo fala aqui em Filipenses. Filipenses, um pouquinho mais para frente. Por causa dessa convicção, Paulo fala em Filipenses, versículo, vou colocar aqui versículo 20. Essa caneta? Eu coloquei 21, mais 20, 21. Eu coloquei 21, mas é 20, 21. Olha o que ele fala aqui no 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O cristão não pode ter medo da morte, o cristão deve almejar a morte. Porque o viver dele é obedecer a Cristo, é viver para Cristo. Mas o morrer é lucro, porque eu vivo para Cristo. Ele fala lá em Timóteo, algo muito interessante, segundo Timóteo. Ele fala algo muito interessante em segundo Timóteo. Versículo 10. Segundo Timóteo, versículo 10, ele diz o seguinte. Segundo Timóteo 10. E manifestado, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10 diz o seguinte. E manifestado agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. A segunda morte não é uma imortalidade, é a pessoa ficar morto eternamente, porque eternamente vai ficar em sofrimento, no esquecimento. Mas aquele que está em Cristo vai acabar com a imortalidade, por quê? Ele vai ser imortal, por quê? Porque vai ver a vida inteira com Cristo. É lucro partir e estar com Cristo. Algumas pessoas dentro do catolicismo têm uma crença de que Maria, mãe de Jesus, ela foi arrebatada, porque ela teve o mérito de ser arrebatada. A palavra de Deus fala bem claro que quando o anjo encontrou com Maria, falou assim: olha, você é bem-aventurada. Ó, agraciada entre todas as mulheres.
Maria, ela tinha toda uma estrutura para ter o privilégio de ser arrebatada, de subir aos céus. Maria, ela foi digna. Não existe ninguém que pode colocar alguma coisa negativa a respeito de Maria. Até aquele momento que ela, como mãe, vira para Jesus e fala o seguinte assim: Jesus, acabou o vinho. Jesus falou: o que tem a ver com isso? Ali não tem motivo de você degredir a imagem de Maria, não. Porque ela, como mãe, ela tinha intimidade com Jesus. Mas a Bíblia não diz que Maria foi arrebatada. A Bíblia fala que todos aqui passaram pela porta da morte. Até Jesus passou pela porta da morte. Mas teve algumas pessoas que foram poupados de passar pela porta da morte. A primeira delas aqui é Enoque. Olha o que fala lá em Gênesis. Gênesis capítulo 5. Eu não sei se Maria foi poupada. Eu sei que Pedro, João, a história diz que eles tiveram mortes terríveis. Paulo, diz que João teve uma morte natural. Esses falam da morte deles. Mas como que Lázaro morreu? Marta, a Maria, irmã de Marta. Como que Maria, mãe de Jesus, morreu? Não fala na Bíblia. Pode acontecer? Pode. Eu, você, podemos ser arrebatados porque Deus é o mesmo. Se Deus fez isso com um, pode fazer com vários. Só não está escrito. Se não está escrito, eu não posso falar que passou, mas esse aqui eu posso. Gênesis 5. Gênesis 5, versículo 18, diz o seguinte: e Enoque nasceu-lhe, a Enoque, 17, e coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade. Não. 18 a 24. Não, é 5, eu estou errado aqui, estou no lugar errado. Vamos lá. 5:18, errei. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui dizem que isso não é uma mensagem poética de que Deus levou todos que morrem, Deus tomou para si. Não. Falava antes lá, andava Enoque com Deus, no versículo anterior. E depois fala aqui, tomou Enoque. Aqui deixa uma noção bem clara que Enoque foi arrebatado. Ele tinha uma vida tão com Deus que ele foi arrebatado. Mas aqui tem um outro também que fala bem nítido. Segundo Reis, se você tem dúvida de Enoque, você não vai ter dúvida desse outro, que foi à vista de muita gente. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: Elias e Eliseu caminhando junto, indo eles andando e falando, eis que o redemoinho de fogo, com carro de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Aí no versículo 16 diz o seguinte: E lhes disseram, eis que entre os teus servos há 50 homens valentes, ora, deixe-os ir em procura do teu senhor. Pode ser
que o Espírito do Senhor o tinha levado e o lançado em algum monte ou em algum dos vales. Porém ele respondeu, não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangidos, disseram, envia. E enviaram 50 homens, e o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permanecera em Jericó. E ele lhes disse, não vos disse que não fosse? Aqueles profetas falaram o tempo todo, olha, o Senhor vai arrebatar Elias. Olha, o Senhor vai arrebatar Elias. Tanto Elias como Eliseu estavam do lado de lá de Jericó, como aqueles profetas que estavam lá de cá de Jericó viram o carro de fogo levando Elias. O que os profetas foram céticos e falaram? Quem sabe esse redemoinho não jogou ele em outro lugar? Vão lá buscar nem que seja o corpo dele. Ficaram 3 dias caçando, nada de aparecer. Por quê? Porque a palavra de Deus fala bem claro que ele foi levado ao céu num carro de fogo. Enoque não passou pela porta da morte. Elias não passou pela porta da morte. Um outro que tem tudo a ver de não passar pela porta da morte está aqui. Moisés, Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio capítulo 34 diz o seguinte. Deuteronômio 34 diz o seguinte, nos versículos 5 e 6. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor. 34, 5 e 6. 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este, quer dizer, Deus, o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte a Beor-Peor, e ninguém sabe até hoje o lugar do seu sepulcro, da sua sepultura. Mas vem cá, você falou que ele não passou pela morte? Aqui fala que ninguém descobriu onde estaria esse sepultamento, esse lugar que foi sepultado. Fala que Deus o matou. Mas olha para vocês verem aqui em Judas, livro de Judas, o último livro antes de Apocalipse. O livro de Judas antes de Apocalipse fala algo tremendo a respeito do corpo de Moisés. Fala o seguinte, Apocalipse 9, Judas 9, livro de Judas, versículo 9, diz o seguinte, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Estava tendo uma disputa sobre o corpo de Moisés. Por que existia uma disputa? Lá em Deuteronômio fala que ele foi sepultado por Deus. A sepultura por Deus ali em Deuteronômio é uma sepultura poética. Mas aqui em Judas fala de uma batalha espiritual. Todos que morriam, todos sem exceção, iam para onde? Pela porta do inferno, pela porta da morte. Enoque subiu, Elias subiu, mas Moisés, o diabo fez de tudo para falar o seguinte, senão ele vai para lá, para a morte. Aí houve uma briga. Por que houve essa briga? Porque existiam anjos eleitos que queriam fazer com que Moisés subisse para o céu. E eu acredito que foi vencido. O diabo foi vencido, que o diabo é derrotado. Eu acredito que Moisés foi sim para o céu. Prova disso, tá? É que no livro de Lucas, lá em Lucas capítulo 9, lá em Lucas 9,
9, 28 diz o seguinte, Lucas 9, 28. No momento da transfiguração, houve algo interessante. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiram ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, aparecia a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de branco. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Elias, nós sabemos, foi num carro de fogo, então não houve decomposição no corpo físico. Mas aqui mostra também Moisés. E o próprio Pedro, Tiago e João reconheceu que era Moisés e Elias. É uma prova cabal de quê? De que Moisés, também como Elias, foram arrebatados, não passaram pela porta da morte. E vai ter um grupo que também não vai passar pela porta da morte, está aqui, Mateus 24. É uma profecia que não se aconteceu ainda, mas está para acontecer. E nós temos esse lema no nosso ministério, vigiando e anunciando que Jesus está às portas. Por que nós estamos anunciando que Jesus está à porta? Por causa disso aqui. Diz aqui em Mateus 24. No versículo 27. Capítulo 24, Mateus 24, 27, diz aqui, ó. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aí no 29 diz o seguinte assim, versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a luz não dará a sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirá os seus escolhidos 4 ventos, e de uma a outra extremidade do céu. Aqui acontecem 2 eventos. Acontece um evento perceptível, algo rápido como relâmpago, e todos os povos verão. Mas aqui também tem entre linhas um outro evento, em que será recolhidos os escolhidos. Não se sabe se no momento exato que começar a grande tribulação, ou imediatamente logo depois da grande tribulação, esses que são recolhidos não passarão por esse momento de tribulação. Essa tribulação vai ser algo que vai vir do céu, alguns dizem que é um planeta, que é um cometa, seja o que for, que vai dar um racha na Terra e vai mudar a atmosfera da Terra. E muitos lamentarão estar aqui na Terra. Os meios de comunicação serão destruídos. As relações socioeconômicas, políticas vai ser destruída. A harmonia da segurança vai ser destruída por quê? Porque não vai ter poder legislativo, não vai ter poder policial, não vai ter poder político, não vai ter poder nenhum que vai conseguir se firmar na terra depois que acontecer essa grande tribulação. E todos verão e temerão porque vão ver a vida do Filho do Homem. Todas as nações verão. Aconteceu essa semana um fenômeno em que vários estados brasileiros viram caindo alguns detritos, segundo eles, são restos de um satélite, e veio tão alto que vários estados viu. Aqui não, aqui todas as nações virão. Em qualquer parte do mundo, as pessoas conseguem ver o que é a lua, conseguem ver as 3 Marias, as 3 estrelas. Será algo nítido para todos verem. E o que vai vir vai trazer uma transformação muito forte na Terra. Mas tem algo que entra no sutil,
que alguns crentes evangélicos não acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja. Acha que todos nós vamos passar pela grande tribulação junto. Mas fala sutilmente aqui que fala que será tocada a trombeta, algo parecido com isso aqui. Somente os eleitos escutarão essa trombeta. A palavra de Deus deixa bem claro. Não é os salvos escutarão, não, os eleitos. Muitos do meio dos salvos ficarão, inclusive líderes. E ao ser tocado, esses salvos serão levados, arrebatados, para não passar pela porta da morte. E eu creio. Eu tive que esticar um pouquinho hoje, porque esse assunto é delicado e complexo. Mas não queira você passar pela segunda morte. Mesmo que você não passe pelo arrebatamento e não se livre da primeira morte, não queira você entrar para a segunda morte. Mas está próximo, já está dando sinais de que vai ter um grupo de eleitos que também vão ter o privilégio de não passar nem pela primeira morte. Vigiando e anunciando que Jesus está às portas. Aqueles que conseguiram ouvir o toque dos anjos, eles vão ser arrebatados ao céu e não passarão pela porta da segunda morte. Mas o mais importante de tudo é da primeira morte. Mas o mais importante não é você não experimentar a primeira morte, mas é você não experimentar a segunda morte. Só não vai experimentar a segunda morte quem estiver com o nome dele escrito no livro da vida. Por isso eu te convido agora a orar por mim, comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, entristeci o teu coração. Arrependido, eu peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, tudo que tenho, todos que eu amo, os teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Também peço que o Senhor escreva meu nome neste livro da vida. E a partir de agora eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Agora eu me dirijo a você que afastou do caminho do Senhor. Não perca tempo. Seja um instrumento de Deus e não das trevas. Ora comigo agora dizendo: Senhor, eu reconheço que contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, não entendi os teus propósitos, por isso afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Deus o Pai, coloco este e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco este e essa que voltou pelos teus caminhos em tua presença. E peço, Senhor, faça uma obra maravilhosa na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Vou entregar agora a bênção apostólica. Deus e Pai, na autoridade que tu me deste dos altos céus, coloco agora a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em tua presença. E eu determino que tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.